forte é o nosso Deus. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade então às exposições que estamos fazendo em Filipenses, capítulo 1. Estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu disse aos irmãos, no sermão passado, que eu faria uma divisão um pouco diferente da que está no parágrafo, porque a minha intenção era abordar dois aspectos que estão presentes aqui nos versículos 27 a 30 do capítulo 1. Os versículos 27 a 30, eles compõem um parágrafo. Então, nós poderíamos expô-los em apenas um sermão, mas é como se eu resolvesse separar este parágrafo em duas partes para, didaticamente, aproveitar um pouco mais dos detalhes, não é, que o texto da palavra do Senhor traz. Então, no sermão passado, nós vimos a primeira parte, que é versículo 27 até o 28, a parte A, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Vimos, então, primeiramente, exatamente o que significa viver de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Viver de modo digno do Evangelho, tendo uma vida, portanto, pautada pela fé, a genuína fé, pela unidade da igreja, lutando juntos por esta fé evangélica e também demonstrando coragem na nossa luta cultural. Nós não devemos temer, não devemos estar intimidados pelos adversários, pelos perseguidores da igreja, por aqueles que tentam ameaçar a verdade do Evangelho, porque nós cremos que Cristo é a verdade e Ele está, de fato, lutando por nós. A luta pertence ao Senhor, a batalha pertence ao Senhor. Por isso devemos estar convictos de que Ele não nos abandonará, e esta é a maneira de vivermos a vida cristã autêntica, confiando sempre na presença poderosa do Senhor, deste Emanuel que nós cantamos aqui agora há pouco, Emanuel que está conosco, é o Deus conosco, e mesmo que nós tivermos de passar por tribulações, quaisquer que sejam elas, o Emanuel está conosco, Deus presente, nos fortalecendo, nos corrigindo, nos admoestando, nos direcionando. E Paulo, então, continua, a partir do versículo 28, a parte B em diante, até o 30, dizendo o seguinte: pois o que é para eles prova evidente de perdição, quer dizer, Paulo está se referindo aqui aos perseguidores, então, para os perseguidores, o Evangelho é prova evidente de perdição, porque aqueles que não aceitam o Evangelho de Cristo, eles já estão condenados. Os irmãos sabem que o próprio Jesus Cristo disse que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não o recebem como Senhor. Aqueles que o recebem como Senhor, eles têm a vida eterna, mas sobre os ímpios permanece a ira de Deus, que já está presente com eles, mas ela permanecerá exatamente para testemunhar e para se tornar, aqui na linguagem de Paulo, prova evidente de perdição. Então, meus irmãos, sempre haverá pessoas condenadas, ímpias, pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Nós não devemos ter uma visão equivocada da Escritura, pensando que o Evangelho alcançará todos. Esta visão é chamada na teologia de universalista. Existem alguns teólogos, algumas igrejas, inclusive, que defendem a ideia de que todos serão salvos, de que Deus não mandará ninguém para o inferno, porque Deus é bom, Deus é amoroso. Então, todos são salvos. Venham todos, porque Deus salvará a todos. Isto é chamado universalismo. Nós não cremos nesta teologia. Nós cremos na teologia da eleição, que diz que Deus não escolheu todos, mas Ele escolheu alguns, que nós não sabemos quem são, para que estes que Ele escolheu sejam salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição, e recebam, então, a vida eterna. Portanto, o que Paulo está dizendo é que estes que perseguem a igreja, que ele chama aqui de adversários,
estes estão apenas demonstrando aquilo que eles são de fato: perdidos. São ímpios, são pessoas sem Deus e cujo prazer é perseguir a verdade, é perseguir a igreja. Paulo está dizendo, isto é prova de perdição. É evidente que eles estão perdidos, é evidente que a ira de Deus permanece sobre eles. Mas agora ele fala dos eleitos, e ele diz assim: é para vós outros, ou seja, para nós, para vocês, de Filipos, os crentes, prova evidente de salvação. E ele acrescenta uma inscrição muito importante, porque ele diz assim: e isto da parte de Deus. Quer dizer, Paulo mostra que a salvação não depende do homem. A salvação é de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, mais uma vez, ele afirma: isto da parte de Deus. Isto, tanto a salvação dos eleitos, quanto a condenação dos ímpios. Então, repito, não somos universalistas, nós cremos que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Portanto, ele vai eleger alguns e vai reprovar outros, para que a sua graça seja evidenciada nestes que são salvos e a sua ira seja evidenciada nestes que são condenados. Tanto a graça quanto a ira fazem parte daquilo que o próprio Paulo afirma, que é a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De modo, meus irmãos, que agora o apóstolo, nos versículos 29 e 30, ele vai falar sobre o privilégio de sofrermos por Cristo. Veja o que Paulo diz nos 2 versículos finais desta seção do capítulo 1. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, como sabemos, numa cultura, numa época, que idolatra o conforto pessoal e foge de todo tipo de situação relacionada à dor. Os irmãos sabem que o que mais tem sido pregado, o que mais tem sido anunciado por diversas alas da cultura é a ausência de sofrimento. Sofrer é algo que não deve fazer parte da nossa vida, tanto no aspecto religioso. Por isso, eu sempre repito aquela inscrição de uma das igrejas neopentecostais do nosso país, cujo lema é "Pare de sofrer". Nós ouvimos isto, lemos, vemos, não é? Associando sempre o sofrimento a uma falta de fé, a uma ausência de Cristo na vida. Nós temos também muitas terapias de todos os tipos que estão relacionadas à cura do sofrimento. As pessoas não podem sofrer, o sofrimento deve ser evitado a qualquer custo, seja por meio de terapias, seja por meio de pregações triunfalistas. O fato é que a cultura moderna ensina isto, ou seja, que o sofrimento ele deve ser evitado. Nós não podemos sofrer. Mas o apóstolo Paulo, primeiramente, estava aqui numa prisão. Ele já estava numa situação de sofrimento, escrevendo na prisão ou da prisão, oferecendo uma perspectiva completamente paradoxal, oposta. O que ele está dizendo é que nós fomos chamados para sofrer. Que coisa estranha, porque ele diz: porque vos foi concedida a graça do sofrimento. Que graça tem no sofrimento, não é, Paulo? Que graça tem no sofrimento. Mas Paulo está dizendo: vocês receberam graça para sofrer. É de fato uma declaração muito paradoxal e estranha, difícil de nós, numa cultura tão triunfalista como a nossa, pensar neste sofrimento. Paulo está unindo aqui numa mesma frase dois dons divinos, crer e sofrer. Repare que ele diz: não somente crerdes nele, mas também sofrer por ele. Então, se nós invertermos a ordem da frase, Paulo está dizendo: vocês receberam graça para crer
e também para sofrer. Esta é a grande tese que Paulo estabelece aqui nesta sessão. E é interessante porque, ao longo da história da igreja, nós vamos de fato perceber, nos séculos seguintes, que essa verdade ela moldou a história dos crentes ou da igreja do Senhor. Nós temos vários testemunhos que podemos citar, como, por exemplo, aquele que eu citei no sermão passado, de Plínio, o moço, chamado o moço, que era um governador romano, e que, ao escrever a Trajano, o imperador, ali por volta do século do ano 112 depois de Cristo, ele escrevia palavras que demonstravam que ele não estava compreendendo a razão pela qual os crentes resolviam sofrer. Em outras palavras, por que os crentes preferem morrer a negar um tal de Cristo que eles conheceram há pouco tempo? O que faz com que estas pessoas se tornem tão adeptas, tão adoradoras de um homem, de um Cristo que surgiu do nada, veio de um lugar desprezível, Nazaré, que ninguém dava ou daria qualquer tipo de vantagem, chega pregando palavras desafiadoras, desafiando o poder institucional da época, morre, é levado à cruz, exposto publicamente. Quer dizer, parecia mesmo loucura. Mas Plínio chegou a dizer que estes cristãos, eles tinham o costume, alguns costumes estranhos. Por exemplo, eles se levantavam logo de madrugada para adorarem o Senhor, para orarem ao Senhor, para cantarem hino a este Cristo como a um Deus, disse Plínio. E ele observa que estas pessoas, elas tiveram suas vidas completamente transformadas. Aqueles que eram ladrões deixaram de roubar. Aqueles que eram adúlteros consertaram as suas vidas morais. Aqueles que eram perseguidores da própria religião se tornaram agora adeptos da religião. E Plínio, então, escrevendo a Trajano, disse: olha, nenhum crime, Senhor, eu encontrei neles, a não ser o de se reunirem e de persistirem numa fé. Não havia crime, não havia mais adultério, saques, roubos. Não havia mais entre estas pessoas aquilo que poderia condená-los do ponto de vista moral. A única coisa que havia, e inclusive de que foram acusados, é que eles estavam levantando um motim, porque eles estavam se reunindo. Esse é um grupo que se reúne para pregar esse tal de Cristo. E então Paulo mostra que esta relação entre o crer e o sofrer é de fato uma relação que depende da graça de Deus, o Senhor, em nossas vidas. Nós não recebemos somente o dom para crer, mas também recebemos o dom para sofrer. Por isso, se você está sofrendo, eu já quero começar dizendo a você que isto é um privilégio, é um dom. Deus deu a você a graça do sofrimento. A mentalidade moderna de que nós não podemos sofrer, ela é mentirosa, antibíblica. Nós não podemos sofrer, como vimos no texto que lemos aqui nesta liturgia, como assassinos, como ladrões. Isto não deve trazer sofrimento para nós. Mas se nós tivermos de sofrer por sustentarmos a verdade do Evangelho, por darmos bom testemunho de Cristo, se nós tivermos de sofrer por sermos zombados por causa da nossa moralidade correta, por causa da nossa santidade, de nossa piedade, se as pessoas rirem de nós porque nós nos reunimos num lugar para orar a um Deus, se as pessoas zombam de nós porque nós dizemos, não, eu creio que Deus haverá de fazer um milagre, deixe que elas se oponham a nós. Não temam estas pessoas, não fiquem intimidados com estes adversários, porque o que para eles é prova de perdição, para nós é salvação, porque nós recebemos a graça de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Então, repare que logo no versículo 29, a primeira parte, Paulo diz que este é um dom da fé. A vós vos foi concedida a graça de crer em Cristo, mas também a graça de padecer por Ele. Todos nós sabemos, amados irmãos, de que a fé é um dom divino, não uma conquista humana. Paulo quer que os filipenses, e nós também compreendamos, que
O ato de crer é resultado da graça soberana de Deus, porque nós não nascemos crentes. Nós somos regenerados ao longo de nossa vida pela ação do Espírito Santo do Senhor. Paulo diz isso lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida para que possamos crer. E esta vida foi dada pela fé, que é dada pelo Senhor, que é um dom de Deus. Crer em Cristo, portanto, é receber novos afetos, novos olhares, uma nova esperança. Não é apenas uma confissão positiva de palavras, não é apenas uma declaração de fé pública, triunfalista, mas é uma entrega total a Cristo que transforma todo o nosso ser, a nossa visão de mundo. Por isso, nós transformamos a forma como vemos o sofrimento. O sofrimento na vida cristã não pode ser visto como as pessoas da cultura moderna o veem. Paulo, portanto, desafia a nossa lógica natural e ele diz que sofrer por Cristo é uma graça. O sofrimento não é um acidente na vida cristã, é parte do chamado de Deus. É por meio da dor que Deus aperfeiçoa a nossa fé, purifica as nossas motivações e nos aproxima de Cristo. Os irmãos podem perceber que os momentos em que nós mais buscamos a presença de Deus é quando sofremos. Quando as coisas estão muito bem para nós, nós nos relaxamos. E a tendência é, às vezes, até nos afastarmos dos benefícios, ou da graça, ou das ordenanças, dos meios de graça que Deus providenciou. Mas quando algo terrível acontece na nossa vida, quando uma dor vem sobre nós, a nossa primeira reação é buscarmos a presença de Deus, seja em oração, seja com frequência à igreja, seja buscando algum irmão que possa nos acolher, porque nós sabemos, no fundo nós sabemos que a nossa única salvação, o único a quem nós podemos recorrer é o Senhor. Então, quando sofremos por causa da fidelidade ao Evangelho, nós estamos, de fato, demonstrando aquilo que é o nosso chamado, sofrer pelo Senhor, demonstrando um aperfeiçoamento de nossa fé, a purificação de nossas motivações e também a nossa proximidade de Cristo. O sofrimento é um privilégio, porque ele nos aproxima de Cristo Jesus. Lembre-se de que Cristo ele foi rejeitado, foi escarnecido, foi crucificado finalmente, o que faz com que, quando nós, os crentes, sofremos por fidelidade a Cristo, nós também experimentamos isto, ou seja, a rejeição, o escárnio e até mesmo a cruz, não no sentido literal, mas no sentido de que nós nos associamos a uma comunhão com o Senhor. Nós nos lembramos daquilo que o próprio Cristo passou por nós e nós então nos identificamos por Ele. Lembre-se do que Cristo sofreu em nosso favor. E às vezes nós não somos capazes ou não temos a resiliência para sofrermos um pouco deste sofrimento de Cristo, por amor à igreja, por amor aos nossos irmãos, por amor ao próprio Cristo. O sofrimento é um privilégio também porque ele nos amadurece espiritualmente. Como eu disse, a nossa fé cresce quando ela é testada. Certo pastor disse certa vez que uma das orações mais perigosas que nós fazemos é: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque à medida que nós pedimos que Ele nos aumente a fé, os testes também serão mais complexos. À medida que nós desejamos que a nossa fé seja ampliada, Deus nos colocará testes ainda mais profundos, mais complexos, testes mais dolorosos, e nós devemos estar preparados para reagirmos a isto de maneira espiritual. Os cristãos perseguidos, muitas vezes, são aqueles mais firmes e alegres. Os irmãos podem buscar nas plataformas que tratam dos cristãos perseguidos, como Portas Abertas, por exemplo, ou a plataforma Guia-me. Os irmãos verão que, geralmente, os países que sofrem perseguições intensas são aqueles países em que os crentes são mais persistentes, mais perseverantes, estão mais firmes, mais alegres, mais unidos, sustentam de uma maneira mais real, mais vigorosa o Evangelho do que aqueles países cuja pregação é uma pregação livre. Porque esses irmãos sabem do valor de serem perseguidos, de não poderem se reunir, de não poderem ler a palavra, de não poderem cantar cânticos ao Senhor, de não poderem ter sequer uma Bíblia instalada, um aplicativo da Bíblia instalado no seu celular, como, por exemplo, em alguns países comunistas, como o caso da Coreia do Norte, da China,
países islâmicos que punem, prendem, matam, se encontrarem, por exemplo, o aplicativo da Bíblia baixado no seu smartphone. Então, são situações absurdamente complexas, que nós nem fazemos ideia do que seja, porque para nós pregar o Evangelho é algo normal no nosso país. Muito embora soframos uma perseguição aqui ou ali, mas nem chega a 1% do que estes irmãos nestes países, especialmente na chamada janela 10/40, aqueles países da região islâmica e também comunista, que são irmãos que são extremamente perseguidos. Li esta semana que pelo menos 7.000 cristãos já foram mortos na Nigéria neste ano. O que significa, irmãos, que se você for ali e perceber os crentes da Nigéria, vocês perceberão irmãos firmes, alegres, irmãos que sofrem pelo Evangelho. E por que eles fazem isto? Porque a fé é amadurecida por meio do sofrimento. A fé, ela é robustecida no momento da dor. Quando nós suportamos o sofrimento por causa de Cristo, por causa da verdade do Evangelho, por causa de uma vida ilibada, uma vida honesta, uma vida de fé, uma vida consagrada ao Senhor, nós, de fato, nos amadurecemos espiritualmente. Foi o caso de Jó, que também passou por todos aqueles sofrimentos, como nós sabemos, e logo ao final ele pôde reconhecer que ele era um Jó melhor, um Jó muito mais maduro, um Jó muito mais preparado para enfrentar a vida, porque ele sabia, ele tinha entendido no final das contas o que Deus pretendia. Naquela declaração maravilhosa que ele disse, eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora eu posso vê-lo. É óbvio que Jó não estava vendo o Senhor face a face, mas ele quis dizer que naquela hora o sofrimento fez com que ele pudesse ver Deus de perto, como se de fato Deus estivesse ali com ele, o Emanuel, o Deus conosco, que está sentado ao nosso lado. Há irmãos que sofrem no nosso meio, há irmãos que carregam feridas, que os fazem sofrer no nosso meio. Mas Paulo está dizendo que o sofrimento faz parte deste método de Deus de nos amadurecer espiritualmente. E também o sofrimento demonstra a realidade do Evangelho. O mundo vê que nossa esperança não está neste século. Uma das cenas mais chocantes que nós podemos perceber a diferença da maneira como os ímpios e os crentes se comportam é num velório. Os irmãos certamente já tiveram experiência de ir a um velório de pessoas crentes, piedosas, e a um velório de pessoas ímpias, não crentes. É muito diferente. Os irmãos sabem disso, eu não preciso nem descrever. No velório de pessoas crentes, existe saudade, existe tristeza, existe choro, mas não há desespero. Não há desespero. Não existem pessoas ali atribuladas, pessoas sofrendo, gritarias, etc. São pessoas tristes, que lamentam, saudosas, mas consoladas. Por outro lado, se você vai a um velório de pessoas não crentes, você percebe aquele desespero, pessoas se jogando ali sobre o corpo, o caixão, gritarias e rezas e repetições, porque as pessoas entram em desespero. E é de fato isto, elas não estão acostumadas a perder neste mundo, porque elas colocam o seu coração neste mundo. E todas as coisas deste mundo que elas perdem são situações de desespero. Se alguém perde um emprego, é uma situação de desespero. Um crente, quando perde um emprego, obviamente ele fica preocupado, obviamente ele tem as suas responsabilidades, especialmente se forem aqueles que sustentam famílias, mas ele não entra em desespero. Ele procura os meios, ele ora a Deus, ele reconhece a soberania de Deus. Um irmão aqui recentemente em nossa igreja havia perdido o emprego e veio dirigir uma reunião de oração, não é? Um dia depois de ter perdido o emprego, esteve aqui à frente dirigindo a reunião de oração, inclusive pedindo, irmãos, orem por mim porque eu perdi o emprego. Imagine, se esse irmão não tivesse o coração crente, ele estaria desesperado. Dirige aí para mim que eu... Não é? Não, mas embora as coisas aconteçam na nossa vida,
o Evangelho de Cristo, ele nos faz crer que o nosso coração não está neste século, nesta época, não está na nossa geração e nem nos benefícios que esta geração nos promete. Um exemplo histórico, irmãos, que nós temos, lá pelos séculos II e III, muitos cristãos passaram pela morte, como nós sabemos. E um dos casos mais conhecidos, que, aliás, eu sempre cito aqui para os irmãos, e gosto de citar porque é um exemplo, de fato, muito marcante, foi do pastor Policarpo, pastor de Esmirna, aquela igreja lá do Apocalipse, que, inclusive, nós já expusemos aqui. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna, era um discípulo de João, o apóstolo. Policarpo havia se convertido pela pregação de João e depois se tornou pastor na igreja de Esmirna. Ele foi perseguido pelo Império Romano, finalmente ele foi queimado vivo, inclusive, diante de muitas pessoas, e a frase mais bela de Policarpo foi ele dizendo, ao ser pressionado por negar a Cristo, ele disse: olha, eu tenho 86 anos e eu sirvo a este Cristo, e este Cristo nunca me decepcionou, nunca me fez mal algum ao longo desses 86 anos. Como é que eu posso negá-lo agora? Como eu vou blasfemar o seu nome? Como eu vou blasfemar contra aquele que me salvou? E Policarpo, então, depois dessa declaração, foi morto, diante de muitas pessoas ali. E nós temos vários outros exemplos na história recente, inclusive, de pessoas que têm sido mortas por causa do Evangelho. Há uma história também de uma mulher chamada Perpétua, também nestes séculos II e III. Perpétua também, esposa de pessoas, de um irmão crente, havia se convertido, ela, a esposa, que também se converteu, e ambos foram levados para a morte. E Perpétua teve uma morte horrível, ela foi amarrada atrás de um touro bravo na arena, e ela foi, então, arrastada por aquele touro durante vários minutos ali, até que ela viesse a morrer por causa das pancadas, do pisoteio daquele animal. Mas são histórias que entram para a história, porque, de fato, mostram que Deus não desperdiça o sofrimento humano. Nós podemos declarar com toda certeza, irmãos, que cada lágrima fiel derramada por um crente tem um propósito. Se você tem chorado por causa de Cristo, da verdade de Cristo, se você tem sido blasfemado, se você tem sido perseguido, ameaçado, porque você tem sustentado uma verdade do Evangelho, fique tranquilo, saiba que a sua lágrima, ela tem um propósito. Quando o cristão sofre por Cristo, seja rejeição de pessoas, injustiça, perda, oposição, ou qualquer outra coisa, Deus, na verdade, o está moldando à imagem do seu próprio Filho, para que nós possamos nos assemelhar ao próprio Cristo, sofrer o sofrimento de Cristo, que é exatamente o que Paulo diz aqui no versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Paulo mostra aos irmãos de Filipos que ele próprio é um exemplo deste combate pela fé. A fé, portanto, não é isolada. A fé não é individualista. A fé, ela é coletiva. A fé cristã, ela é solidária. Quando um crente sofre, quando um crente é perseguido, todos devem sofrer juntamente com ele. Todos devem também sentir a perseguição. Às vezes, irmãos, nós falamos, não é, sobre esses casos de cristãos perseguidos, e nós ficamos assim, de boa, porque isso não nos acontece. Então, quando você não é afetado diretamente, você às vezes não dá muita importância. Você ora, você fala, você menciona, mas nós não sentimos a mesma dor daqueles irmãos. E este é um grande perigo, porque quando nós não nos envolvemos com a nossa família cristã, independentemente de onde ela esteja, seja aqui, seja na Nigéria, seja na Coreia do Norte, nós nos sentimos afastados. E esse é um grande perigo. Talvez, eu não sei, é apenas uma especulação de minha parte, não sei se algum missiólogo estuda sobre isso, trata disso, ainda não vi algo assim, mas eu tenho a impressão de que é muito parecido com o que acontece nas guerras.
Na Segunda Guerra, por exemplo, a gente tem um relato do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, em que ele insistia que a Alemanha estava crescendo desde a Primeira Guerra, mas ninguém queria ouvir o Churchill. Alguns diziam que Churchill era um beberrão, um mulherengo, e ninguém dava bola para ele. Tanto que ele saiu do governo, ficou um tempo fora do governo, era ridicularizado, e ele estava sempre dizendo, olha, os caras estão chegando, a Alemanha está crescendo, eles estão se armando, eles estão se militarizando. E ninguém se importava com Churchill. E logo depois, quando a Alemanha invade a Polônia, primeiro ato de guerra alemão, a Inglaterra foi pega de surpresa, porque eles achavam que a Alemanha não estava crescendo assim, mas eles começaram a perceber, o tal do Churchill não era apenas um beberrão, mas ele é um cara que sabia das coisas, né? Ele tinha alguns hábitos excêntricos mesmo. Diz a biografia do Churchill que ele levantava de madrugada e já pegava o seu uísque e tomava uma golada de uísque, né? Então, alguns diziam que ele era uma pessoa assim, sem qualquer credibilidade. Mas, curiosamente, foi o Churchill que foi chamado para ser o primeiro-ministro inglês no auge da Segunda Guerra. Apesar de todas estas críticas, reconheceram que ele era o cara capaz de derrotar a Alemanha e liderar a frente dos aliados. E uma das frases mais marcantes de Winston Churchill é quando ele disse assim, olha, quando os bons se calam, os maus tomam o lugar. Os maus, eles estão ali. E a ausência dos bons faz com que o mal prospere. Ou seja, a negligência da igreja muitas vezes permite que o pecado avance sobre o mundo. Às vezes nós criticamos o mundo e falamos, olha, como a nossa cultura é uma cultura perversa, pecaminosa, como lemos aqui no mandamento, né? Uma cultura permissiva, uma cultura impura, e de fato cultura que tolera casamentos ilícitos, prostituição, não é? Tudo isso aqui que nós lemos, uma cultura que valida o divórcio como se fosse uma coisa comum. Dentro das próprias igrejas, nós vemos crentes se divorciando 1, 2, 3, 4 vezes, abandonos injustos do lar, às vezes marido e mulher vivem juntos sob o mesmo teto, mas estão separados, quer dizer, é um pecado também, porque ali há um abandono injusto, ociosidade, glutonaria, e aí vai. Nós vemos uma sociedade assim, com estes pecados. Mas a grande pergunta é, e o contraponto? E o que a igreja tem feito? E nós, como crentes? Qual tipo de resposta que nós oferecemos? É triste quando o mundo olha para a igreja e vê esses mesmos pecados dentro da igreja. E nós ainda justificamos dizendo, não, mas a igreja é assim mesmo, a igreja são pessoas, são pecadores, etc. Mas, irmãos, não é assim que a palavra de Deus nos orienta para fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos ser o modelo. Lembram-se do elogio de Paulo aos crentes de Tessalônica? Paulo disse que os crentes de Tessalônica eles tinham uma fé tão operosa que eles se tornaram modelos na Acaia, na Macedônia. As pessoas ouviam falar dos crentes de Tessalônica, os crentes de Bereia. Paulo está então querendo dizer, irmãos, associem-se a mim, sabendo que a igreja não luta sozinha, sabendo que nós somos parte de uma longa linha de testemunhas, aquelas testemunhas lá de Hebreus, quando Hebreus descreve que nós estamos numa grande arena, cercado por uma nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Os nossos irmãos da fé, os irmãos do Antigo Testamento, que estão ali aguardando de nós uma resposta positiva. É como se Abraão estivesse olhando para nós, Moisés olhando para nós, Jó olhando para nós, Davi olhando para nós, e todos eles torcendo por nós, naquela arena, na arena deste mundo, na luta deste mundo. E o escritor aos Hebreus diz, deixem o pecado que tenazmente assedia vocês, larguem isso, tirem esses penduricalhos, limpem-se, santifiquem-se, para que vocês possam mirar somente naquele que é o autor e consumador da fé de vocês, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então nós sabemos que cada geração, de fato, enfrenta batalhas espirituais específicas. O nosso mundo enfrenta batalhas espirituais específicas,
específicas, diferentemente da época de Paulo, mas o fato é que todo crente haverá de passar por uma tribulação, todo povo cristão haverá de ser perseguido. Os cristãos sempre serão perseguidos. Nunca haverá um tempo na história em que o cristianismo passará por um momento de paz, a não ser quando estivermos glorificados em Cristo. Porque o cristianismo é sempre uma oposição à vida, ao estilo de vida do mundo caído. Portanto, o sofrimento de hoje é apenas uma continuidade do sofrimento apostólico. Paulo está dizendo: associem-se a mim. Continuem no meu combate, façam o que eu sempre fiz, que vocês ouviram que eu fiz, do meu sofrimento. Fiquem firmes, não se abalem, não arredem sequer 1 milímetro daquilo que é de fato o propósito da vida cristã. Nós lemos também a respeito dos mártires, de alguns outros mártires, além destes que eu citei, lá no Império Romano, reformadores que foram perseguidos, missionários exilados, tudo isso. Lutero, por exemplo, chegou a escrever: o cristão é um pequeno Cristo para o seu próximo, porque muitas vezes, Lutero foi um destes que foi perseguido, foi preso, ameaçado de excomunhão, de morte, e ele sabia que, na verdade, seguir a Cristo significava abraçar as dores uns dos outros, as dores da cruz. Nós estamos unidos no sofrimento, nós não estamos unidos apenas na glória, nós estamos unidos também no sofrimento. Então, quando a igreja está passando por momentos de glória, louvado seja o Senhor, vamos festejar, vamos nos alegrar. Mas quando a igreja está passando por momentos de sofrimento, também louvado seja o Senhor, vamos cuidar uns dos outros, vamos nos abraçar, vamos permanecer juntos, curando as feridas uns dos outros. É isto que Paulo está dizendo. Se no momento do sofrimento todo mundo sai para lá correndo um para o lado e um para o outro, a igreja não vai resistir. Porque é muito mais fácil matar as pessoas isoladamente do que matá-las em grupo. Nós sabemos disso. O escritor, em Eclesiastes, disse que é muito melhor serem dois do que um. Porque quando um escorregar, o outro está ali para sustentar a mão. Quando você tem parcerias, quando você tem irmãos que lutam com você, ao seu lado, de fato a igreja cresce. Então, veja que o próprio sofrimento, ele também é uma metodologia divina de fazer com que a igreja avance. Por isso, irmãos, é um privilégio sofrer por causa da igreja de Cristo. Eu estive numa reunião recente de sínodo e eu disse a um colega pastor, há algum tempo que eu não o via, e o encontrei ali naquela reunião. Era até um irmão de outra região, e eu nem sabia que estava no mesmo sínodo, o encontrei ali. E eu disse para ele assim, ele falou: olha, você por aqui e tal. E eu falei: eu tomei a opção de sair do serviço público, pedir exoneração para me dedicar à igreja. E aí ele fez uma expressão assim de decepção e falou assim: muito corajoso você, né? Porque as pessoas não querem isso. As pessoas elas querem conforto, elas querem benefícios, elas não querem sofrer por Cristo. Elas não querem abrir mão daquilo que elas têm no mundo comum para sofrerem por Cristo. E no ministério a gente vê isso. Cada vez mais ministérios parciais. E aqui eu falo, irmãos, com todo respeito, é óbvio que há situações em que o ministério parcial é necessário, porque às vezes determinadas igrejas, às vezes não têm condições de sustentar o seu pastor. Nós sabemos disso, são exceções. Então, a minha crítica aqui não é uma crítica àqueles pastores que são tempo parcial, porque, de fato, precisam ser tempo parcial. A gente tem na Bíblia, por exemplo, o caso de Paulo, que precisou fazer tendas para vender, para se sustentar, né? Mas a minha crítica é quando o tempo parcial, ou esta outra atividade ministerial, ela se torna quase que a fonte principal, ou quem sabe até mesmo o ministério, a vocação principal. E isso é ruim para a igreja. Isso é ruim para a igreja. E, infelizmente, a gente percebe isso em alguns lugares. Irmãos que poderiam se dedicar à igreja, à pregação do evangelho, ao ensino. Porque eu fico pensando, que tempo este pastor tem para preparar os seus sermões, preparar os seus estudos?
Que tempo esse pastor tem para se dedicar à oração, para estudar? Porque, meus irmãos, para elaborar um sermão como este, é preciso alguns minutos, algumas horas de leitura, de estudo, de preparação. Então, não é fácil. Então, a gente percebe que a luta pelo crescimento da igreja deveria ser uma luta coletiva. Nós deveríamos nos unir, de fato, para que as igrejas se fortaleçam. Ontem eu conversava com um irmão também a respeito disso, um jovem, inclusive, diácono de uma das nossas igrejas aqui do presbitério, estava lá no acampamento da mocidade, e ele falava a respeito disso, não é? Às vezes, por exemplo, nós temos um presbitério que é grande, extenso, são 19 igrejas, mas dessas 19 igrejas, quais delas estão, de fato, são igrejas punjantes, igrejas que estão crescendo, igrejas que vão plantar outras igrejas? Então, o crescimento pelo crescimento não é uma resposta. Nós precisamos, de fato, pensar que a expansão do reino ela é muito mais do que a expansão institucional. A expansão do reino é uma igreja que cresce não somente em quantidade de pessoas, mas também na robustez da sua fé. Foi o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Vocês são elogiáveis porque vocês têm uma fé operosa, um amor abnegado, e vocês têm uma esperança em Cristo que é invejável. Veja que cenário, que palavra elogiosa de um pastor. Como é bom ver a nossa igreja, portanto, em crescimento, as pessoas frequentando a nossa igreja. Como é bom ver que os nossos cultos têm sempre mais de 100 pessoas presentes. Eu não costumo colocá-la no grupo da igreja, mas todos os domingos nós contamos, e sempre temos mais de 100 pessoas presentes. Como é bom ter os nossos estudos bíblicos com 35 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, as nossas reuniões de oração bem frequentadas. Como é bom! Mas os irmãos concordam que poderíamos fazer muito mais? Os irmãos concordam que se nós estivéssemos, de fato, unidos neste propósito de fazer a igreja crescer, nós poderíamos muito mais? Então, este é o nosso desafio, queridos. É saber que o nosso sofrimento, que o desgaste pela igreja vale a pena. Irmãos presbíteros que se desgastam pela igreja, que muitas vezes, nenhum deles, aqui eu já disse isso aos irmãos, nenhum presbítero, nenhum diácono recebe qualquer tipo de remuneração, muito pelo contrário, né? Às vezes até ajudam das suas próprias remunerações. Quase sempre não há menções honrosas a esses irmãos, mas eles estão se desgastando. Não é? Para que estas coisas estejam todas aqui no lugar, funcionando, há pessoas que estão se desgastando para a igreja. O boletim que você recebe é alguém que se desgasta, que oferece o seu tempo. Os irmãos que estão tocando aqui, que cuidam do som, cuidam da projeção, são irmãos que usam o seu tempo. Todo mundo participa de alguma maneira, os nossos professores, professoras de escola dominical, que preparam as suas aulas. Todos nós nos desgastamos. E como é bom nos desgastarmos pela igreja? Porque nós estamos fazendo aquilo que o nosso Deus nos ordenou fazer, que é, de fato, cuidar da igreja, cuidar do seu povo. Então, um cristão maduro, ele não reclama deste tipo de sofrimento. Um cristão maduro, pelo contrário, ele aprende a ver estes desgastes, estes sofrimentos, por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo. Ele não vê isso como um sinal de abandono de Deus, não vê isso como problema, mas ele vê isso como uma oportunidade de comunhão com Cristo e com a igreja. Por isso Paulo disse aqui, vocês devem se unir, tendes em vocês o mesmo combate que vocês viram em mim e que agora também ouvis. Por que ouvis? Porque Paulo estava longe, né? Paulo estava preso. Então eles estavam ouvindo a respeito da prisão de Paulo. E eles deveriam dar ouvidos à prisão de Paulo, sabendo que, mesmo não estando presente, Paulo continuava firme no evangelho do Senhor. Meus queridos irmãos, Paulo não via a dor como obstáculo, mas como um lugar onde Cristo é glorificado em nossa fraqueza.
Então, se você tem se sentido fraco, perseguido, se você tem se sentido, quem sabe, diminuído, se você tem se sentido de pouco valor, lembre-se de que estas coisas não existem para nós. Nós fomos chamados para sofrer por Cristo. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. O nosso sofrer demonstra a nossa dignidade no Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho significa também sofrer pelo Evangelho. Se você quer viver de modo digno, então também você deve, de fato, sofrer de maneira alegre, digna pelo Evangelho de Cristo. A fé é um dom da graça. O sofrimento é parte do chamado. E a nossa luta continua. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que o Senhor nos faça entender que o sofrimento, de fato, faz parte da vida cristã autêntica.